Naquela manhã ensolarada em Belo Horizonte, o clima na Toca da Raposa parecia tranquilo demais para o que estava prestes a acontecer. O treino seguia normalmente, os jogadores trocavam passes curtos e os olhares se concentravam em Leonardo Jardim, que comandava tudo com a precisão de sempre. Mas, entre um toque e outro na bola, um assunto começou a circular pelos bastidores, quase como um sussurro que se espalha em segundos e se transforma em tempestade. O nome que dominava todas as conversas era o de um atacante argentino, que havia deixado a Raposa há pouco tempo, mas agora estava prestes a protagonizar uma reviravolta que ninguém esperava. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer profundamente com o coração do torcedor celeste. Agora vamos continuar com a notícia. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like, porque a história que você vai ouvir é daquelas que mostram o quanto o futebol é imprevisível e capaz de surpreender até os mais atentos. E é justamente por isso que você não pode perder nenhuma atualização sobre o Cruzeiro, já que as movimentações de bastidores continuam a todo vapor, e a cada dia, novos capítulos surgem para mudar o rumo do clube dentro e fora de campo. Enquanto a diretoria do Cruzeiro trabalha silenciosamente em reforços e ajustes no elenco, o nome de um ex-jogador do clube começou a ganhar destaque em outro gigante do futebol brasileiro. Ninguém esperava que o atleta, que saiu da Toca da Raposa sob críticas e desconfiança, pudesse se tornar protagonista em um novo cenário, ainda mais em um time que vive pressão constante por resultados. Mas o futebol é assim, quando menos se espera, ele mostra sua face mais surpreendente e muda o destino de quem parecia esquecido. O que aconteceu nas últimas horas confirma exatamente isso. O que você ouviu é verdade. O Santos decidiu comprar em definitivo o atacante argentino Lautaro Dias por R$16 milhões, 16 milhões de reais, valor que sela de vez a transferência e encerra a passagem do jogador pelo Cruzeiro. O atacante, que havia sido emprestado ao clube paulista até julho de 2026, conquistou a confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda e da diretoria santista, que agora decidiu investir pesado para ficar com o jogador em caráter permanente. O negócio, considerado vantajoso para ambas as partes, marca o fim de um ciclo e o início de outro, com impacto direto tanto na Vila Belmiro quanto na Toca da Raposa. Para quem acompanha de perto o Cruzeiro, a trajetória de Lautaro Dias foi marcada por expectativas que não se concretizaram. Contratado junto ao Independiente Del Valle por US$ 3 milhões, algo próximo a R$16 milhões, 16 milhões de reais, na cotação da época, o argentino chegou cercado de otimismo, com a promessa de ser uma nova referência ofensiva. Porém, dentro de campo, as coisas não fluíram como planejado. Em 42 partidas com a camisa celeste, o atacante marcou apenas 4 gols, desempenho que acabou frustrando torcida e comissão técnica, e resultou em sua transferência por empréstimo para o Santos. No litoral paulista, no entanto, o destino resolveu sorrir para o atacante. Sob o comando de Vojvoda, Lautaro encontrou o ambiente ideal para resgatar seu melhor futebol. A adaptação foi rápida, o grupo recebeu de braços abertos, e em poucos meses, o argentino já se transformava em peça importante do elenco santista. O ponto de virada aconteceu em um jogo eletrizante contra o Red Bull Bragantino, quando Lautaro marcou um gol e deu uma assistência no empate por 2-2. A atuação chamou a atenção da torcida, da imprensa e, principalmente, da diretoria do Santos, que viu ali o potencial de um atacante em plena ascensão. Esse desempenho foi o estopim para que a cúpula santista acelerasse o processo de compra definitiva. O Cruzeiro, que detinha 70% dos direitos econômicos do jogador, recebeu a proposta oficial nesta semana. O valor de R$16 milhões, 16 milhões de reais, foi considerado justo, e as conversas evoluíram rapidamente. A diretoria celeste, focada em fortalecer o elenco para a próxima temporada e abrir espaço na folha salarial, não se opôs à negociação. Assim, o acordo foi selado, e Lautaro Dias passa a ser, em definitivo, jogador do Santos. Internamente, no Cruzeiro, a saída de Lautaro é vista de forma tranquila. Leonardo Jardim aprovou a transação, entendendo que o atacante já havia cumprido seu ciclo e que o elenco possui outras opções mais adaptadas ao estilo de jogo da equipe. O técnico português é conhecido por sua objetividade e acredita que as vagas no setor ofensivo devem ser ocupadas por jogadores que se encaixem totalmente no modelo tático proposto, com intensidade, movimentação e finalização precisa. Lautaro, apesar do talento, não conseguiu atingir esse padrão de desempenho em Belo Horizonte. Para o Santos, por outro lado, a contratação representa uma aposta de médio e longo prazo. Lautaro tem apenas 27 anos e ainda pode evoluir consideravelmente no futebol brasileiro. A diretoria acredita que, sob a orientação de Vojvoda e consequência de jogos, o atacante pode se tornar um dos destaques da equipe no próximo Campeonato Brasileiro. Além disso, a compra em definitivo foi vista como uma oportunidade de mercado,
já que o valor de R$ 16 milhões de reais, é considerado baixo diante do potencial de valorização do jogador em futuras negociações. O torcedor cruzeirense, claro, reagiu de maneiras diferentes à notícia. Muitos entenderam a decisão como positiva, uma vez que Lautaro nunca conseguiu reproduzir no Cruzeiro o desempenho que mostrava no Equador. Outros, porém, lamentaram a saída, acreditando que o jogador poderia render mais se tivesse recebido uma sequência maior de oportunidades. As redes sociais se encheram de opiniões, e o nome de Lautaro voltou a figurar entre os assuntos mais comentados ligados à Raposa, mesmo já vestindo outra camisa. É importante ressaltar que o Cruzeiro manteve um percentual de direitos econômicos sobre o jogador, o que pode garantir lucro em uma futura transferência internacional. Pedro Lourenço, dono da SAF, estruturou o negócio com visão estratégica, preservando os interesses do clube. Caso Lautaro seja vendido para a Europa, por exemplo, o Cruzeiro ainda teria direito a uma fatia considerável do valor. Essa é uma das marcas da nova gestão celeste: vender bem, mas também saber manter ativos que possam gerar receitas futuras. Nos bastidores, Leonardo Jardim e sua comissão seguem planejando o elenco para 2026. A ideia é manter um grupo equilibrado, competitivo e com alternativas em todas as posições. A saída de Lautaro libera espaço para a chegada de um novo atacante, e nomes já começam a ser discutidos. O Cruzeiro tem observado o mercado sul-americano e pretende trazer um jogador de características semelhantes, mas com maior capacidade de adaptação ao estilo do futebol brasileiro. As sondagens estão em andamento e podem render novidades já nas próximas semanas. Enquanto isso, Lautaro vive um momento de recomeço. No Santos, ele parece ter encontrado o ambiente que sempre buscou. Os gols começam a sair, o entrosamento com os companheiros cresce a cada partida e a torcida passa a vê-lo com outros olhos. O argentino, que chegou desacreditado por parte da imprensa paulista, agora é tratado como uma das peças mais promissoras do time. A confiança, que faltava em Belo Horizonte, voltou com força total, e isso tem refletido diretamente em seu desempenho dentro de campo. No Cruzeiro, o capítulo Lautaro Dias se encerra com profissionalismo, serenidade e sem qualquer sombra de ressentimento. Desde sua chegada a Belo Horizonte, o argentino sempre demonstrou postura exemplar, comprometimento nos treinos e respeito absoluto à camisa celeste. Mesmo em momentos de oscilação técnica, nunca se ouviu de Lautaro uma palavra fora de tom, uma reclamação pública ou um gesto de desânimo. Ele entendeu o peso do clube, a pressão que é vestir uma camisa de tantas tradições e, acima de tudo, manteve-se fiel à sua ética profissional. A passagem pode não ter sido marcada por grandes números, mas foi construída sobre pilares de respeito e dedicação, algo que o Cruzeiro valoriza profundamente em seus atletas. A diretoria celeste, liderada por Pedro Lourenço, tratou todo o processo de negociação com cautela e sensibilidade. Desde o momento em que o Santos demonstrou interesse, o Cruzeiro buscou equilibrar seus próprios interesses com a vontade do jogador, sem criar obstáculos desnecessários. Esse tipo de postura tem sido uma marca da gestão de Pedrinho: colocar o ser humano à frente do contrato, entender que por trás de cada atleta existe uma história, uma trajetória e um sonho. Por isso, a transferência definitiva de Lautaro foi conduzida com transparência e diálogo, de modo que ambas as partes se sentissem satisfeitas e respeitadas. O Cruzeiro recebeu uma compensação financeira justa, o jogador encontrou um novo ambiente para evoluir, e o relacionamento entre os clubes permaneceu saudável, um exemplo de como se deve agir no futebol moderno. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, também teve papel importante nesse desfecho equilibrado. Conhecido por seu perfil sereno e sua capacidade de gerir grupos com inteligência emocional, o treinador português compreendeu que a saída de Lautaro era o melhor para todos. Jardim acredita que cada atleta tem seu momento e seu espaço dentro de um projeto esportivo, e quando isso não se alinha perfeitamente, é preciso permitir que novos caminhos sejam seguidos. Em suas palavras, as portas da Toca da Raposa estarão sempre abertas para jogadores que respeitam o clube e se dedicam de corpo e alma. Essa filosofia tem reforçado o ambiente de confiança e união no elenco, transformando o Cruzeiro em um clube onde a meritocracia e o profissionalismo caminham lado a lado. Lautaro, por sua vez, deixou o clube com gratidão e um sentimento de dever cumprido. Antes de viajar para Santos, o atacante passou na Toca da Raposa II para se despedir dos companheiros, dos funcionários e da comissão técnica. Foi recebido com abraços, palavras de incentivo e reconhecimento pelo esforço demonstrado em cada treino. Nos bastidores, comentam que o argentino emocionou-se ao lembrar dos primeiros dias em Belo Horizonte, quando sonhava em conquistar a torcida celeste. Mesmo sem o brilho esperado, sua passagem deixou boas impressões humanas, o que não é pouco em um mundo tão competitivo como o futebol.
Assim, o encerramento desse capítulo foi conduzido de forma harmoniosa, madura e respeitosa, como deve ser entre um jogador que honrou a camisa e um clube que sempre prezou pela grandeza de seus valores. Os próximos meses serão de novas histórias, novos desafios e novas oportunidades tanto para o Cruzeiro quanto para o atacante argentino. O futebol não para, e cada decisão, cada venda e cada contratação são partes de um grande tabuleiro em que estratégia e emoção se misturam. O Cruzeiro segue firme, com os olhos voltados para o futuro e a confiança de que Pedro Lourenço e Leonardo Jardim continuarão conduzindo o clube com sabedoria e ambição. E assim, mais um capítulo se encerra na história da Raposa, provando que, no futebol, o fim de uma trajetória pode ser apenas o início de outra. Lautaro Dias segue seu caminho, o Cruzeiro segue o seu, e o torcedor celeste, como sempre, continua acompanhando cada passo com paixão e esperança de dias ainda maiores. E você, torcedor cruzeirense, o que acha dessa venda de Lautaro Dias ao Santos por R$16 milhões? 16 milhões de reais. Acredita que o Cruzeiro fez bem em negociar o atacante ou ele merecia mais tempo na Toca da Raposa? Deixe seu comentário, ative o sininho para receber as próximas notícias e não se esqueça de deixar o seu like, porque as movimentações do Cruzeiro ainda prometem agitar muito o mercado da bola nos próximos dias.